Durante esses 40 dias que nós entendemos como quaresma, nós estamos falando exclusivamente acerca de Jesus, acerca do ministério de Jesus, acerca daquilo que ele tem feito, dos seus milagres, dos seus feitos. Estamos conhecendo um pouco mais sobre Jesus, porque é até interessante quando a gente diz assim, conhecendo um pouco mais de Jesus, porque aí você pergunta, pastor, você acha que eu não conheço sobre Jesus? Bom, Jesus Cristo, quando ele estava no mundo, no seu ministério, pregando o evangelho, ele chega para os discípulos e eles perguntam, o que é que as pessoas dizem a meu respeito? Quem eu sou para elas? Por quê? Porque cada pessoa tinha um entendimento diferente de quem era Jesus. Algumas pessoas diziam assim, eles estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é aquele homem que faz milagres, faz o fogo descer. Mas outros dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos, que o Senhor prega uma mensagem de arrependimento. Mas outros dizem também que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Ou seja, muitas pessoas tinham um entendimento de quem era Jesus, mas não da maneira correta. Algumas pessoas entendiam Jesus por aquilo que ele fazia, até que o Espírito Santo de Deus revelou para o coração de Pedro e disse, olha, tu és o Cristo, o libertador, o Filho do Deus vivo. Então, durante esses dias, nós estamos falando acerca de Jesus, e nós vamos culminar isso, terminar no dia 12 de abril, que é o dia da Páscoa. Amém? E nessa manhã, obrigado, viu? Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, e o verso de número 23. Mateus 19 e o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. E então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando o olhar neles, disse-lhes, isto é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Jesus olhou para eles e disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode repetir comigo, dizendo só essa parte? Para Deus todas as coisas são possíveis. Você acredita nisso de verdade? Eu quero nessa manhã falar quando o impossível se encontra com o possível, ou quando o impossível se encontra com Jesus. O texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo, ele respondeu a um jovem rico, que chegou até ele e perguntou, Senhor, o que eu tenho que fazer
para ser salvo. Jesus Cristo disse: você conhece os mandamentos? Você conhece a lei? Ele disse: conheço e pratico. Olha que interessante, ele diz que ele obedece à palavra de Deus. E aí a Bíblia diz, eu acho interessante quando Jesus olha para ele, quando ele diz: eu pratico tudo que está na lei. E aí Jesus olha para ele, que era um jovem rico, e diz para ele assim: te falta somente uma coisa. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Na realidade, irmão, de verdade eu não creio que Jesus literalmente estava dizendo para o rapaz pegar tudo que ele tinha, vender e ficar pobre e viver uma vida franciscana. Quem conhece a vida, ou já ouviu falar da vida de São Francisco de Assis, sabe que os pais deles eram ricos, e ele largou tudo, saiu de casa sem roupa, sem nada, para seguir a Jesus Cristo, para seguir o Evangelho. Mas não era desse tipo de atitude que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando para esse rico, estava mostrando para ele, é que tinha algo na vida dele que estava impedindo ele de viver o Evangelho da maneira que Deus queria que ele vivesse. Jesus Cristo de maneira nenhuma queria que ele ficasse pobre, mas queria mostrar para ele que existia um Deus no coração dele, maior do que o Deus dos céus. E quando Jesus Cristo olha para ele e diz: olha, você quer realmente ser perfeito? Jesus na realidade estava mostrando também para ele que ele não era perfeito. Vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois me segue. A Bíblia diz que aquele jovem, ele ficou triste e ele se retirou devagarinho, porque o coração dele não estava totalmente voltado para Jesus. Faltava algo na vida dele para que ele pudesse realmente servir a Deus da maneira que Deus queria. E aí Jesus, conversando com os discípulos, depois desse episódio, Jesus disse: olha, em verdade, eu te digo, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Existem vários tipos de riqueza. Por que ele diz dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Porque o rico, no caso desse jovem, o coração dele estava voltado exclusivamente para aquilo que ele tinha. Existem vários tipos de riqueza. Talvez a sua... Eu já vi alguém postar, pastora, que a maior riqueza dela é a família dela. É o marido dela. Talvez a sua maior riqueza não seja o dinheiro, mas seja, a minha maior riqueza é o meu filho, a minha filha. A minha maior riqueza é o meu trabalho. A minha maior riqueza é a minha saúde. E Jesus, quando diz dificilmente um rico entrará nos céus, ele está falando daquele rico que coloca a riqueza dele acima de Deus, ou acima de Jesus, ou acima do Evangelho. Se você coloca a sua família acima de Deus, a sua riqueza é isso. Se você coloca o seu filho
acima de Deus, a sua riqueza é isso. Se você coloca o seu emprego acima de Deus e das coisas de Deus, a sua riqueza é isso. E ele diz o seguinte, que dificilmente pessoas ricas desse jeito, elas vão entrar no reino dos céus. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um coração, estou falando de coração músculo, sim ou não? Então deixa eu falar, cada um de nós temos somente um coração. Eu desconheço pessoas que têm dois corações, a não ser um coração tipo artificial, colocado junto com o outro para bater, eu já vi falar nisso, mas uma pessoa normal, ela tem um coração. Então você entenda que esse coração, ele é um trono. Ele é um trono. E agora eu estou falando de coração sentimento. Ele é um trono. E num trono, só se pode sentar um rei. Ou senta Jesus, ou senta seu marido. Ou senta Jesus, ou senta o seu filho. Ou senta Jesus, ou senta o seu trabalho. Ou senta Jesus, ou senta a sua saúde. Ou senta Jesus, ou senta a sua riqueza. Porque de maneira nenhuma tem como um rei sentar no colo do outro rei. Foi aquilo que Deus quis mostrar para Abraão. Até então, antes de Abraão ter um filho, era Deus que prevalecia no coração de Abraão. Quando Abraão teve um filho na sua velhice, parece que o filho de Abraão começou a tomar um lugar, a sentar em um trono que não era dele, que era de Deus. E aí Deus tem que chamar Abraão às vias de fato e dizer: Abraão, agora eu quero o seguinte, eu quero que você sacrifique o seu Deus. Quem é meu Deus? O seu Deus é Isaac. Sabe o que Jesus está falando para esse jovem? Eu quero que você sacrifique o seu Deus. Quem é meu Deus? Seu Deus é a riqueza. Por quê? Porque só existe um trono no seu coração. Só existe um trono, um lugar para se reinar no seu coração. E não cabe Deus e a outra coisa que você coloca acima de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E aí Jesus diz: dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Você entendeu o que é riqueza, amém? Talvez não seja dinheiro a sua riqueza, seja outra coisa, mas você entendeu? Então ele diz: dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Por quê? Porque o rico, ele coloca a sua riqueza acima de Deus. E aí os discípulos perguntam: então quem vai entrar? Porque é difícil. As pessoas sempre colocam alguém. Jesus Cristo diz: olha, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já se houve muita discussão a respeito de agulha. E nós brasileiros, na língua portuguesa, nós já achamos que agulha é agulha mesmo. Quando lá em Israel, na época de Jesus, eles nem sabiam dessa agulha que nós estamos falando. Então, alguns estudiosos achavam que como a cidade era cercada, e ela fechava sempre no final da tarde, para que os inimigos não invadissem a cidade durante a noite, existia alguns, e agora me ajude aí, sumiu a palavra, o buraco, existia alguns buracos no muro pequeno. Por que existia um buraco pequeno? Porque dificilmente um exército com cavalo ia entrar todo mundo de uma vez. E aí nesse buraco pequeno, nessa fresta pequena, passava-se um homem e passava-se um animal. Então o cara vinha, não sei se você já chegou a ver, o camelo, ele ficava de joelho, e ele conduzia aquele camelo de joelho para entrar
ali. Era um negócio meio difícil, mas ele tinha que entrar. Então Jesus Cristo diz: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, naquele buraco, do que um rico entrar no reino de céus. Foi algo que eu quis falar para vocês. Não vai mudar nada a vida de vocês, mas pelo menos vocês não vão ficar com essa dúvida mais. E aí alguém pergunta para Jesus: então quem será salvo? Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus, ele era totalmente homem e era totalmente Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus veio aqui à terra, ele era totalmente homem. Quem já leu o texto, que a Bíblia diz que os discípulos estavam passando num barco de uma margem para outra, e Jesus estava tão cansado, que a Bíblia diz que ele estava dormindo no meio da tempestade. Sabe quando você está cansado? Né? Igual, por exemplo, eu moro aqui na Arimana, de frente ao Baiano ali a noite inteira, meu irmão. Então, tem dias, na realidade, eu sempre costumo falar que eu durmo 3 por 1. Eu fico 3 noites acordada, aí na terceira noite eu não estou aguentando mesmo, que pode cair o mundo, pode vir meteoro cair, que eu vou dormir e acabou. Então eu fico 3 dias dormindo mal à noite. No terceiro dia que eu estou morrendo de sono, pode cair o mundo, pode despencar tudo, que eu estou cansado, eu vou dormir. Jesus estava cansado, tão cansado, que a Bíblia diz que veio uma tempestade, estava quase afundando o barco, e ele estava o quê? Dormindo. Isso mostra a humanidade de Jesus. Sabe onde que mostra a humanidade de Jesus também? Quando ele está caminhando com os discípulos vão até Samaria comprar pão, e ele senta perto de um tanque ali, onde uma mulher vai colher água, e ele pede um pouco de água para aquela mulher, porque ele está com sede. Isso é a humanidade de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era Deus. Ele dá um comando para a tempestade: olha a tempestade, pare, vento, pare de assoprar. E o vento parava na hora. Ele falava para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secava. Isso era o poder de Deus sendo usado. Só que quando Jesus foi para a cruz, ele não usou, a Bíblia diz lá no livro se eu não me engano, de Filipenses, que ele sendo Deus, ele não teve por exultação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou do seu poder. Ele poderia ter usado, e o diabo até no último momento, ele instigou Jesus a usar o seu poder. No começo do ministério de Jesus, o diabo instiga Jesus a usar o poder. Ele diz assim: olha, se joga aqui desse penhasco, porque a palavra de Deus, ela diz que os teus anjos cuidarão de ti. Transforma essa pedra em pão. E Jesus poderia fazer isso. Transforma essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão virá o homem. E aí Jesus disse para o diabo: ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele poderia ter feito isso tudo no deserto, mas não fez, porque ele optou a não usar o seu poder. Quando ele foi para a cruz, ele não usou o seu poder, porque não existiria poder no mundo capaz de mandar um Deus para a cruz, mas ele foi lá como homem. Quem está me entendendo, diga amém. Teologia pura, simples e pura. Então, Jesus Cristo, ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Como homem, ele sorria, ele trabalhava, ele dançava. Eu já ouvi vários filmes da vida de Jesus, baseado no livro de Mateus, mas tem um que eu vi, que era baseado no livro de Lucas. Que Jesus, ele brincava na praia, saía brincando com os discípulos na praia. Então eu imagino um Jesus desse jeito, bem-humorado. Bem-humorado. Jesus era bem-humorado. Se você vê humor
de Jesus na Bíblia. Né? Eu acredito, até acredito hoje, não digo eu, mas, não é a Bíblia que diz, mas sou eu que digo, se Jesus nascesse hoje, ele ia nascer lá no Ceará. E lá no Ceará todo mundo é alegre, tem todos os tipos de problemas, mas somos alegres. A gente faz piada de tudo, né? Quando Bartimeu veio procurar Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que Jesus brinca com ele. Jesus olha para ele e fala assim: o que é que você quer que eu te faça? Estava vendo ali. Não. Quem sabe Bartimeu ia falar assim: não, você não está vendo a minha situação? Você quer o quê? Um cão guia? Quer uma sacola nova? Mas Jesus Cristo, ele era bem-humorado. Havia momentos que ele era uma pessoa comum. Ele se revelava como filho de Deus. Agora, quando o impossível se encontra com Jesus, algo diferente acontece. Repita comigo: quando o impossível se encontra com Jesus, algo diferente acontece. E essa palavra impossível, ela tem um significado totalmente diferente para cada um de nós. Talvez o seu impossível é o seu marido se converter. Talvez o seu impossível é o seu filho sair das drogas. Talvez o seu impossível é uma porta de emprego. Talvez o seu impossível é um casamento restaurado. Agora, talvez o seu impossível seja você em vencer a incredulidade. Talvez o seu impossível é você sair dessa depressão, que já faz tanto tempo que você está nessa depressão, e você já acha até impossível sair dessa depressão. Só que eu quero dizer uma coisa para você: quando o impossível se encontra com Jesus, algo diferente acontece. Qual o seu impossível no dia de hoje? Você que está aqui nessa manhã, você que está nos vendo pelas redes sociais, onde você tem colocado o seu impossível? O Evangelho de João tem uma realidade de que que Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo encarnado. Ele estava com Deus e ele era Deus. Nós vemos nos evangelhos, na nossa vida, pessoas diferentes, com suas lutas diferentes, com seus erros e acertos, que tinha coisas impossíveis e se encontraram com Jesus. Agora, quando o impossível se encontra com Jesus, primeira coisa que acontece, uma fé verdadeira nasce. Você acaba começando a acreditar. Quando o seu impossível se encontra com Jesus, você não acreditava que seu marido poderia ser salvo, agora que você começa a ver uma possibilidade. Você não acreditava que você poderia ser curado, agora você começa a ver uma possibilidade. Em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 8 e 9, diz: o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Como pode ser isso? Como pode uma coisa impossível dessa acontecer na minha vida? O impossível para Nicodemos era crer, era acreditar que poderia acontecer algo diferente daquilo que ele já sabia. Porque Nicodemos era um religioso, era alguém que estava ali, se não tiver escrito que 2 mais 2 é 4, está errado. Mas 2 mais 2 é 4, para nós,
que somos humanos e somos limitados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: 2 mais 2 para Deus pode ser 5. É uma coisa impossível de acreditar, não é? Porque nós fomos ensinados na escola, na vida, sempre me ensinaram que 2 mais 2 é 4. Mas Deus não é aquele que é ensinado pelo homem. 2 mais 2 para ele pode ser 5. Nós fomos ensinados que determinadas doenças, como o câncer, como a morte, não tem cura. Por quê? Porque 2 mais 2 é 4. Aí vem Jesus e diz: não, 2 mais 2 para mim é 5. Eu posso tirar um homem da sepultura depois de 3 dias morto. Eu posso curar uma pessoa de câncer. Você foi ensinado que o estágio que o seu marido está no seu casamento, que aquele que está na droga, ele não pode sair mais, não tem jeito mais para a sua vida. Aí vem Jesus Cristo e diz assim: não, eu vou somar da minha maneira, 2 mais 2 é 5. O teu marido pode sair das drogas, o teu filho pode sair das drogas, a tua vida pode mudar, você pode ser libertado. Você está entendendo, irmão? Então a religião e as pessoas me ensinaram como eu devo acreditar. Mas vem Jesus Cristo e diz: olha, eu quero que você acredite diferente. Vem aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida e diz que tem coisas que não podem acontecer. Aí vem Deus e diz: não, eu quero que você desaprenda tudo que você aprendeu e quero dizer para você que pode acontecer. Porque fé, deixa eu falar, agir pelo racional é somar 2 mais 2 e você entender que é 4. Agir pela fé acreditando no impossível é quando você soma 2 mais 2 e dá 5. Alguém vai dizer para você: mas essa soma está errada. Porque a igreja vai dizer para você: essa soma está errada. A comunidade vai dizer para você: essa soma está errada. Mas você vai dizer: não, a soma está errada porque você está crendo no possível. Eu estou crendo no impossível. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez você tenha dúvida, talvez você tenha questionamento, e Deus não se assusta com isso. Talvez quando eu digo para você que na matemática de Deus 2 mais 2 pode dar 5, você vai para a sua casa e você começa a ver todas as teorias, vai abrir o livro de matemática e você vai começar a somar e vai dar sempre 4. Por quê? Porque você está pensando com o lado da razão. E Deus está dizendo: para você viver o impossível, você tem que entrar na dimensão da fé, de acreditar. E quando a gente fala acreditar nas coisas de Deus, a gente se limita. Mas acreditar nas coisas do homem, a gente não acredita. É ou não é? Por exemplo, tem coisas aqui que eu vou falar que você acredita. Saber que enquanto eu estou aqui, enquanto nós estamos aqui, está passando um monte de voz aqui, ó. Está passando, por exemplo, se o seu celular tiver televisão, se ligar agora, você vai ver a imagem. Você não está vendo ela aqui, mas você vai ver. É ou não é? Se você ligar o seu rádio, você vai ver, por exemplo, se você ligar o seu celular, você vai ver que existe emissoras de rádio que está funcionando. Quem acredita nisso? Que aqui, enquanto você está aqui, está passando um programa da CBN. Central Brasileira de Notícias. Quem acredita nisso aqui? Olha eu fazendo comercial à toa.
De 2024, é isso. Exatamente. Por que você acredita? O pré-olímpico agora já está definido. O pré-olímpico, porque você pode sendo provar jogados, com aquilo que o homem te deu. Mas quando eu digo que Deus pode fazer um milagre na sua vida, talvez você não acredite porque você não está vendo, porque o homem não te deu ferramenta, mas eu estou dizendo para você que a ferramenta que Deus te deu para você acreditar no sobrenatural é a fé. Então se eu falar para você que tem um monte de ondas aqui, tem ondas de internet, você pode logar o seu celular na internet, você vai acreditar. Quando eu digo que se seu celular tiver um jeito de transmitir canais de televisão, você vai acreditar sem abrir o celular, porque você sabe que você tem um dispositivo criado pelo homem que vai trazer à existência aquilo que você não está vendo. E por que você não acredita que você tem um dispositivo de Deus chamado do Espírito Santo que você pode trazer à existência aquilo que você não está vendo? Por quê? Por que você não acredita? Porque você não consegue pegar um aparelho como esse e logar em algum lugar e esse aparelho transformar a sua casa. Porque isso é impossível para o homem. Você não consegue pegar um aparelho como esse e logar e ver a sua vida sendo curada de toda a enfermidade. Por quê? Porque isso é impossível para o homem. Mas aquilo que é impossível para o homem, não dá, é possível para Deus. Fé é isso. Fé é trazer. Eu vou explicar fé. Fé é isso, ó. Eu estou dizendo para você, um exemplo. Tem uma emissora de rádio que passa por aqui. Aí qual que é o dispositivo? Você fala assim, será que tem? Você não está vendo, existe? Você está vendo? Os seus olhos existe? Então fé, imagina que isso aqui é fé. Meu aparelho de celular é fé. Então fé é trazer seja com 16 seleções e não com 12. E essa definição, ela está quase indo em favor da FIBA. Você entendeu? Fé é trazer à existência. Já tem uma definição para que na próxima aquilo que não existe. Só que esse aparelho criado por os homens não traz aquilo que não existe, que está no céu. É a fé através do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Talvez você tenha dúvidas, e Deus não se assusta com isso, e quer ouvir e ativar a sua fé nessa manhã. Então o impossível, quando o impossível se encontra com Jesus, uma fé verdadeira nasce. O homem te dá esse aparelho para você trazer à existência aquilo que você não está vendo, canal de televisão, rede de internet, canal de rádio. E Deus te dá o Espírito Santo dele na tua vida, para que você traga à existência aquilo que não existe, tipo a tua cura, a transformação do teu casamento, uma porta de emprego, uma mudança de vida. Tudo isso o Espírito Santo pode trazer à existência se você tiver fé. Se você tiver fé. Quem está comigo, diga amém. Tenha a sua fé ativada por Jesus nessa manhã. Agora, quando o impossível se encontra com Jesus, segundo, as feridas do passado são curadas. Primeiro,
quando o impossível se encontra com Jesus, uma fé verdadeira nasce. Quando o impossível se encontra com Jesus, as feridas do passado são curadas. Evangelho de João, capítulo 4, verso 18 e 19, diz: e ele disse: vai, chama o seu marido. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato de você já teve 5, e o homem que vive com você agora não é seu marido? O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. A mulher de Samaria, ela estava indo pegar água no horário incomum, porque ela não queria ser vista. Provavelmente era em torno de meio-dia, porque as mulheres elas iam pegar água na parte da manhã, para poder se livrar também do calor do sol. E naquele horário que aquela mulher samaritana ia pegar água, era um horário em que ela não tinha probabilidade de encontrar nenhuma mulher e ninguém ali naquele poço. Todo mundo estava preocupado com a sua casa, se livrando do sol, procurando uma sombra. E ela vai num momento em que era incomum ela ser vista naquele momento. E por que ela vai nesse momento? Porque ela tem vergonha do seu passado, da sua condição social, que era um escândalo para a época. Essa mulher teve 5 maridos. 5 maridos. Você já imaginou o comentário que poderia acontecer? Imagina você, mulher. Hoje já se tem esse problema. Imagina você, mulher, entrando numa igreja. Ela teve 5, aí Jesus disse: esse que você tem agora não é seu. Imagina você, mulher. Você teve 5 maridos, 5 divórcios. Aí você entra na igreja com 6º. E a igreja inteira, a comunidade inteira sabe dessa situação. Hoje, como é que as pessoas iam olhar para você? E quando você entrasse com o seu 6º, as pessoas iam falar: quanto tempo vai durar esse? Essa mulher ela estava na boca da igreja. Ela está no 6º. Você viu lá? Quem será o próximo? As irmãs, a pastora Lucivânia ia grudar, quando essa mulher passasse sozinha, a pastora já ia grudar no Fábio. A Fabiana ia grudar no Juninho. A Dani, que estava aqui, falou: eu não vou dar aula hoje não, vou ficar aqui perto do André. Porque aquela mulher era o Alex ia dizer assim: não, Landes, se eu não vou no culto hoje, você não vai não, arruma alguém para ficar lá, porque a mulher samaritana vai estar lá. E eu ouvi falar que ela vai sozinha. Então você imagina o passado dessa mulher. Era um passado que condenava ela. E o presente também condenava ela. Então essa mulher, ela tinha vergonha da sua vida. O seu impossível era realmente algo que não podia ser mudado. O passado dela não podia ser mudado. Qual que é o seu passado que não pode ser mudado?
Tem pessoas que têm um passado, tipo, fez algo que até hoje machuca, e não tem como mais ela recuperar, porque a pessoa que ela poderia pedir perdão já morreu. E ela vive com esse sentimento. Essa mulher não poderia recuperar o passado dela, porque ela já tinha passado por 5 casamentos, e ela agora estava no 6º, ela não poderia voltar para o 1º e arrumar, porque ela já estava no 6º. Que passado te condena? O que você fez no passado que mesmo você aceitando Cristo na tua vida, isso ainda é cobrado por você mesmo? Muitas vezes nem é o diabo que cobra mais você, por quê? Porque o sangue de Jesus já te cobriu, já não deixa o diabo mais enxergar aquilo que você fez no passado, mas você continua se cobrando dia após dia daquilo que aconteceu no seu passado. O passado dessa mulher condenava ela. E sabe o mais interessante? Jesus não fingiu que não sabia do passado daquela mulher. Jesus sabia do passado daquela mulher. Mas Jesus não jogou na cara daquela mulher. Jesus deixou ela tratar aquilo lá. Jesus estava dizendo: ei, você não precisa. Se você tiver um encontro comigo, isso é impossível de você trabalhar, mas se você tiver esse encontro agora comigo, você pode vir buscar água de manhã cedo, junto com as demais mulheres, com a cabeça erguida, porque eu te perdoei. Jesus não fingiu para aquela mulher que não conhecia o passado dela. Pelo contrário, ele foi direto e verdadeiro. Ele falou: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Ele não acusou aquela mulher, ele não trouxe vergonha para aquela mulher, porque a vergonha era da própria mulher. Porque quando Jesus diz: vai e busca o teu marido, o que ela diz? Eu não tenho. Ela estava querendo esconder o passado dela. E Jesus diz: verdadeiramente você reconhece que você não tem marido, porque você tiveste 5, e o que você tem agora não é seu, não te pertence. Eu não sei se essa mulher tomou o marido de alguém, se essa mulher, eu acredito que talvez sim, porque o casamento na época de Jesus, era algo que fazia uma festa e era consumado na realização do sexo. Talvez essa mulher tomou o marido de alguém, talvez não, mas aquele homem não pertencia a ela, e ela sabia disso. E não foi preciso Jesus Cristo jogar na cara dela, mas Jesus Cristo deixou bem claro: eu conheço a sua vida. Ele não causou vergonha. Deus nunca faz você lembrar do seu passado para envergonhá-lo, mas para trazer cura para você. Vou repetir para você: Deus nunca vai fazer você lembrar do seu passado para te trazer vergonha, mas para te trazer cura, para curar a tua alma. Porque talvez tenha algo que está no passado e ele precisa ser tratado. Porque a tua vida não deslanchou ainda, porque tem situações na tua vida que precisa ser tratada. E quando Deus trouxe, porque eu sei que Deus nessa manhã está trazendo a memória para algumas pessoas aqui pela internet, de passados não resolvidos ou mal resolvidos. Ele não está trazendo para envergonhar você, mas Ele está trazendo porque Ele quer trazer cura para a tua alma. Porque o estrago no passado foi tão grande, e você acha que
que por ter uma casca cobrindo aquilo lá, já foi curado. É igual, por exemplo, quando você tem um corte, ou se machuca e você vai e você deixa aquilo lá, cria uma casca por cima. Quem já passou por isso? Cria uma casca por cima, mas quando você aperta um pouquinho, dói e começa a sair pus. Está infeccionado, está tudo assim, está cicatrizado uma casca por cima, mas dentro começa a dar aquelas, como é que chama? Pulsação? Sei lá, você entendeu, né? Aquela dor assim. Por quê? Porque ali está pus. Ah, mas tem uma casca que está cicatrizada. Não, não está. Aí começa a doer muito. Aí você vai no hospital, aí você pega uma enfermeira igual a Lucivana, que de vez em quando, talvez nesse dia ela não está bom, e ela sabe qual é o procedimento que ela tem que fazer. O que ela faz? Ela arranca a casca, pega um negócio com a pinça, um algodão, põe um produto lá. Na minha época era metiolate. Quem lembra do danado do metiolate? Ainda ficava vermelho. Você lembra? Quando batia assim no ferimento, a sua alma se projetava, saía fora do corpo. E parece que a sua mãe, ela tinha um prazer mórbido. Ela tinha um prazer do de fazer você se torturar você. Ela enfregava aquilo e você achava, ai, tá doendo, e ela enfregava sem dó. Então quando você vai, a pessoa pega uma pinça, coloca um produto que arde lá, e aí ela tira aquela casca e ela vai trazendo-se para fora. Dói? Muito. Mas a pessoa está fazendo aquilo, não a Silvana, quando ela está de mau humor, mas ela está fazendo aquilo para trazer cura. Então Jesus está falando nessa manhã, não para te acusar do teu passado, mas para trazer cura para a sua vida, para a sua alma. Amém? Jesus não está interessado em acusar você sobre o seu passado, mas em revelar para você qual é o seu futuro com Ele. Em João capítulo 23, ou melhor, João capítulo 4 e verso 23 diz: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai procura. Entregue nessa manhã as suas dores emocionais a Jesus, as perdas, as injustiças, os traumas, pessoas que foram abusadas na infância, tanto fisicamente, como de uma maneira psicológica, quando era criança. Isso te causa traumas. Isso em determinadas falas, em determinadas situações, isso dispara um gatilho na sua mente que te faz voltar ao passado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei uma vez para um irmão que eu não ia tentar me expor o menos possível, mas eu não consigo não me expor. Eu não gosto de Natal. Eu não gosto da época de Natal. Aquelas cores vermelhas que você vê, aquilo me causa mal. É tanto que dificilmente eu faço um culto de Natal. Eu deixo que... Estou me abrindo com vocês. Eu deixo o culto de Natal para as pessoas se celebrarem em casa, com a família. Quando eu celebro, geralmente, os últimos anos eu celebro na casa da minha sogra, na mãe da Antônia. E eu vou lá de short, de chinelo, camiseta, porque para mim não é nada especial, mas para eles é. E eu fiquei pensando, por que para mim
essa data não é especial. Porque a única coisa que eu lembro do Natal é que eu vivia numa casa onde tinha 15 pessoas, graças a Deus por isso, na casa da minha tia. E eu lembro que ela pegava uns panos, fazia umas roupas para o pessoal. A minha, geralmente, era sempre diferente, porque faltava pano, e eu gostava disso, de ser. Aí ela arrumava um outro lá, fazia uma camisa diferente. E eu lembro que eu estudava num colégio do governo, que o uniforme era uma camisa branca, de algodão, uma calça azul, aquele bem azulão mesmo, e conga. As crianças nunca vão saber o que é um conga. Sapato que dura 3, 4 anos e não se estraga. O conga é o que chute. Então a minha tia fazia, ela costurava, ela fazia a calça azul para a escola. E essa calça azul e o conga, eu usava no dia do Natal, juntamente com uma camisa que ela fazia. E ela dava tipo, porque a gente não tinha condição, ela dava mais ou menos, hoje, talvez R$3 para cada um. E a gente ia no centro da cidade, numa lanchonetezinha, que o nome da mulher até faleceu já, Santinha o nome dela, apelido. A gente ia lá, comprava um pedaço de bolo, um copo de refrigerante, bebia, voltava para casa. E esse era o nosso Natal. E a gente via muitas pessoas lá com família. Esse era o nosso Natal. Então, quando eu pude celebrar o Natal e comprar tudo aquilo que eu posso, peru, chester, eu nunca quis. E é uma data que não me incomove. É uma data que eu vejo que é muito consumismo. Mas essa data, ela me leva à minha infância. Então Deus, Jesus Cristo, Ele quer tratar esses tipos de trauma que você teve na sua infância. Era um pai que te batia. Era um parente que abusava de você sexualmente ou psicologicamente, porque pior do que ser abusado fisicamente, talvez seja o abuso psicológico, aonde fica ali na mente. Mas Jesus Cristo, Ele quer curar o nosso passado, a sua ferida do passado. Ele quer fechar, Ele quer curar. E no lugar dessa ferida, Ele quer trazer canções de louvor e de adoração. Porque você nasceu para ser um adorador. Porque você nasceu para ser um verdadeiro adorador. Porque você pode, dias como hoje, ou melhor, dias como o dia da mãe, das mães, dos pais, tem algumas pessoas que não gostam de comemorar, porque talvez não tem mãe, não tem pai mais, e Deus quer nos curar, porque se seu pai e sua mãe não existe nessa terra ainda, você tem um pai, que é mãe, que existe, sempre existiu e sempre existirá cuidando de você. Deus quer levar você para esse tipo de relacionamento. Terceiro, quando o impossível se encontra com Jesus, você presencia o milagre. Em João capítulo 5, verso 6 diz: quando o vi deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou:
você quer ser curado? Disse o paralítico: não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. O homem tinha 38 anos quando foi curado por Jesus. Não foi pelas águas do tanque, mas foi pela palavra de poder. O nosso relacionamento com Deus não é apenas sobre pensamento, mas é sobre uma maneira diferente de viver, sobre uma forma de ver a vida, de enxergar a vida. É sobre um Deus poderoso, que é capaz de agir na nossa vida e transformar. Talvez você tenha um diagnóstico de uma situação impossível, mas eu quero dizer para você nessa manhã: entregue essa situação a Jesus. Quando o impossível se encontra com Jesus, a culpa dá lugar à cura. Em João capítulo 9, verso 2 diz: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem o seu pai pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O cego de nascença sofria há muito tempo. Talvez por culpa, mas quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele é curada. Não deixe que a culpa, não carregue a culpa do passado para o seu presente. A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Miqueias, que Deus pegou todos os nossos pecados e Ele lançou no mar do esquecimento. Então, se nem Deus quer lembrar daquilo que eu fiz no meu passado, por que é que você ainda insiste em trazer decepções do passado, traumas do passado, para o seu presente? E para finalizar, quando o seu impossível se encontra com Jesus, Ele o chama para a vida. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 11, verso 43. Depois de dizer isso, Jesus brandou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em fachos de linhos, e o rosto no manto. Disse-lhe Jesus: tire a faixa dele e deixe ele ir. Esse cenário era um cenário de morte, era um cenário de choro, mas o Verbo, o homem da vida, o Deus da vida, declarou uma palavra de vida para alguém que estava morto. Quando o impossível se encontra com o possível, existe vida. Para todo mundo que olhava a situação, via Lázaro e dizia: não tem jeito, morreu. Talvez você olhe para a sua situação e diga: não tem jeito, não tem como, morreu. Mas Jesus Cristo está dizendo: olha, pela minha palavra, se você ouvir, você vai ter vida. O próprio Jesus disse: olha, que ia haver um tempo que até os mortos ouviriam a sua voz. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: esse dia já chegou.
Jesus disse: até os mortos naquele dia ouvirão a minha voz. Deixa eu falar para você, eu não quero crer que Jesus estava falando daquela pessoa que está ali enterrada no cemitério, daquele corpo, não estou falando disso. Ele está falando de nós, que Paulo disse que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E ele disse que um dia os mortos ouviriam a sua voz. Então eu não sei o que está morto na sua vida, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que pronunciou uma voz naquele túmulo e fez com que o morto Lázaro ressuscitasse, é o mesmo Deus que pode ressuscitar os seus sonhos, aquilo que morreu dentro de você. Se você nessa manhã ouvir a sua voz, curve a sua cabeça onde você está. Comece a imaginar aquilo que morreu. Qual foi os sonhos que morreram na sua vida? Comece a falar com Ele. Ele está falando contigo e Ele quer ouvir a tua voz. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E naquele mesmo momento a Bíblia diz: Lázaro saiu. Aleluia. Vai orando. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Coloque a sua mão no seu coração, eu Pai. Sou tua casa, tua morada, eu sou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho pedir, ó Deus, que o nosso impossível venha ter o encontro com o teu possível, Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor comece a gerar milagres na nossa vida. Que o Senhor comece a abençoar a vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te adoramos. Quebra, Senhor, todo o agrilhão. Abençoa, meu Deus, o teu povo, Pai. Que haja milagre, que haja cura espiritual, Pai. Derrama do teu poder, da tua graça e do teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus. Você recebe essa palavra para você nessa manhã, amém? Pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite, no próximo culto das 19 horas, nós vamos estar aqui, culto de Santa Ceia. Vamos estar também trazendo uma homenagem para as mulheres, que você possa estar aqui conosco também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Bom domingo. Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, o teu povo, Senhor.
E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo seja derramada em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor.